Gênesis 2, verso 16 e 17, diz assim a palavra do nosso Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém, irmãos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Deus Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajudando a compreender, Pai, a revelação tão gloriosa da Tua parte, Deus, que o Senhor de modo tão gracioso, Pai, concede a nós, Deus. Mas com que possamos aprender a respeito do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, do Teu Santo Evangelho, Deus, e que sejamos constrangidos, Pai, a viver uma vida santa e reta para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, Deus, para que não estejamos satisfeitos, Pai, em viver uma vida medíocre para o Senhor, Deus, a ter os olhos em nós mesmos, Pai, em obras falhas e fracas, mas que possamos olhar para Cristo como o autor e consumador da nossa fé, Senhor, em quem nós temos toda a nossa esperança. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas do Teu Santo Evangelho, Pai. Sabemos que somos incapazes de entendê-lo, mas também sabemos das Tuas santas promessas para com o Teu povo, Pai. E que no Teu santo dia, Senhor, através da Tua santa palavra, Deus, no poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos revela o Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Por que, irmãos, que Deus coloca uma árvore como essa no jardim? Porque Deus, ele criou essa árvore. A vida seria tão mais fácil se assim a gente puder pensar, né, se não existisse essa árvore. Certeza que todos nós aqui já refletimos em algum momento da vida cristã sobre essa pergunta, sobre esse questionamento. Por que essa árvore? Porque Deus, sabendo de todas as coisas, ele não retirou essa árvore, ele não se privou a criar essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, na verdade, quando a gente faz essa pergunta, irmãos, a gente ignora todo o contexto dessa revelação que Deus tem dado para nós, tudo o que Deus fez por nós, nossos pais, Adão e Eva, toda a bondade e a glória de Deus manifestada em Ele ser tão bondoso para conosco. Veja que nós estamos vendo aqui, irmãos, esses dois versículos falam a respeito da aliança que Deus fez com os nossos pais. E esses versículos, essa aliança que Deus fez conosco, está num contexto tão glorioso, tão maravilhoso, que nós temos meditado nele aqui no livro de Gênesis. Todo esse capítulo 2, a partir do versículo 4, essa passagem tão gloriosa, essa revelação tão maravilhosa da parte de Deus. A gente viu que Deus mesmo, ele criou um jardim. Deus mesmo, ele fez um local, um santo dos santos, um local glorioso para que ele pudesse ter um relacionamento perfeito e profundo com o ser humano. Deus fez uma abundância ali de rios para que mostrasse a vida, né, através dos rios, para que mostrasse a glória de Deus, a abundância de vida que nós podemos ter no Senhor. E então ele colocou também essas duas árvores no jardim, tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a árvore da vida, para serem os símbolos, ou em latim, né, o sacramento dessa aliança que Deus ele fez conosco. Sem sombra de dúvidas, irmãos, a aliança, a doutrina da aliança é a doutrina que está claramente abrangendo toda a Escritura Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus mostrando que a forma que Ele nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele fosse através de uma aliança. A gente pode ver isso de modo muito claro na palavra de Deus, através do livro que nós utilizamos hoje na liturgia, o livro de Deuteronômio. Todo o livro de Deuteronômio, na verdade, ele é um livro que ele, como um todo, é um livro que ele tem um formato de aliança. No Antigo Oriente, irmãos, na época em que Moisés vivia, e os israelitas
existia um tipo de acordo, um tratado, né, que era entre um soberano, um sucerano e um vassalo, ou seja, um rei maior, ele se unia em aliança com um rei menor, e ele fazia promessas, e ele então fazia estipulações, e ele então dizia que ia dar bênçãos para aquele povo, para aquele rei menor, que ele ia protegê-lo. E em caso de desobediência, cada um ia ter que fazer a sua parte. Em caso de desobediência, haveriam maldições que iam ser sofridas por aqueles que desobedecessem a aliança. O livro de Deuteronômio ele segue exatamente o mesmo padrão, irmãos, que os achados arqueológicos que nós temos dessas alianças que eram feitas entre os povos antigos. A gente vê que as alianças elas geralmente começavam com o histórico de relacionamento entre os dois reis, entre aquelas duas pessoas que estavam estabelecendo uma aliança entre si. Iam falar, olha, eu como rei grandioso, eu salvei vocês, eu fiz isso, eu libertei vocês desse inimigo de vocês, eu socorri vocês naquele momento de ajuda, então, por conta disso, a gente vai fazer aqui uma aliança agora, vocês vão ter que prestar tributo a mim, vocês vão ter que dar parte aí da quantia do produto da terra de vocês, e eu vou proteger vocês, vou continuar protegendo vocês em todas as situações necessárias, e caso alguém desobedeça essa aliança, se eu deixar de proteger vocês, ou se vocês deixarem de me pagar aquele tributo que foi estipulado, então vocês vão ser amaldiçoados. Mas caso vocês obedeçam, então vocês vão gozar de todas as bênçãos, todos os benefícios dessa aliança que nós estamos fazendo aqui agora. O livro de Deuteronômio é exatamente estruturado dessa forma, começa com o histórico do relacionamento entre Deus e o seu povo, depois então vai falar a respeito das partes, as partes vão se apresentar, e então vão ter as estipulações. Deus ele vai falar durante todo o livro de Deuteronômio os mandamentos que nós devemos obedecer. E então vai chegar no final do livro e vai falar um capítulo a respeito das bênçãos, se nós obedecermos a aliança do Senhor. Depois em seguida outro capítulo falando a respeito das maldições, se nós desobedecemos a aliança do Senhor. Então todo o livro ele é estruturado dessa forma e é concluído então com uma parte da aliança que é dita após que aquele contrato é feito, como se fosse uma afirmação, né, daquele acordo entre os povos. É exatamente assim que o livro de Deuteronômio é estruturado. Toda a Bíblia, não apenas o livro de Deuteronômio, ela é estruturada nesse formato de aliança. E o que é aliança, irmãos? O nome ele já é autoexplicativo. A gente poderia chamar a aliança por outros nomes, que nós chamamos também de um contrato, ou se não, um pacto. Nós preferimos falar na doutrina reformada a respeito de aliança porque tanto ela enfatiza a questão do compromisso que há no acordo de vontades, como também enfatiza a questão do relacionamento. E é isso então que Deus sempre faz questão de enfatizar quando ele entra numa aliança conosco na sua palavra. Ele tanto faz referência ao relacionamento que nós temos com ele, como também ele faz referência ao compromisso que ele tem conosco e que também nós temos para com ele. Uma aliança, a gente pode defini-la, irmãos, dizendo que uma aliança é um acordo, né, entre duas partes, em que existe ali obrigações para aquelas partes, e caso se obedeça aquelas obrigações, bênçãos vão ser desfrutadas. E caso aquela relação ela não seja obedecida, as estipulações não sejam obedecidas, vão haver maldições. Um exemplo que a gente tem mais claro disso é o próprio casamento, que nós chamamos de uma aliança, né? O símbolo, o sacramento do casamento que nós usamos é uma aliança para representar que você está num relacionamento, nesse relacionamento íntimo com alguém, né? Então o marido e a esposa eles entram numa aliança e eles fazem promessas uns aos outros, e que se eles cumprirem com aquilo que eles estão prometendo, eles vão dentro do casamento desfrutar de bênçãos, e caso eles desobedeçam ou desonrem a aliança que eles acabaram de estabelecer, eles vão sofrer a infelicidade, um relacionamento terrível, e eles vão então sofrer as maldições da desobediência daquela aliança, daquele contrato, daquele pacto que foi estabelecido. Deus, então, ele entra numa aliança conosco. Apenas esses 2 versículos, irmãos, não estão tão bem estruturados quanto nós podemos ver que é estruturado o livro de Deuteronômio ou outras alianças na Bíblia, onde está tudo muito mais claro e declarado, né? Como, por exemplo, quando Deus ele estabelece uma aliança com Abraão ou com Davi, é algo muito mais claro, muito mais elaborado no texto, mas nós podemos ver que, apesar de serem apenas 2 versículos, aqui está sendo estabelecida uma aliança entre Deus e os homens. Nós podemos ver isso claramente quando nós abrimos lá em Oséias, no capítulo 6, peço para que os irmãos me acompanhem.
Em Oséias capítulo 6, o versículo 7 vai fazer uma referência clara de que Deus estabeleceu uma aliança com Adão. Versículo 7 diz: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Ou seja, o texto está dizendo que os homens aqui, eles desobedeceram, eles quebraram a aliança que tinham com Deus, assim como Adão também quebrou a aliança que Deus estabeleceu com ele no Jardim do Éden. Quando então Deus estabelece a aliança no Jardim do Éden? Exatamente nessas palavras que nós acabamos de ler. A grande pergunta, irmãos, que nós deveríamos fazer quando nós lemos esse texto, não é por que Deus colocou a árvore no jardim. A pergunta que nós deveríamos fazer era, por que Deus ele entrou num relacionamento tão profundo conosco? Talvez uma das palavras mais profundas e mais belas que foram escritas por homens, sem o auxílio da inspiração divina, é claro, sem contar as palavras bíblicas, é na nossa confissão de fé, quando vai falar no capítulo 7 a respeito da aliança, vai dizer que tão grande é a distância entre Deus, o Criador, e a criatura, que nós não poderemos usufruir nada de Deus, como dizendo que Ele deve algo a nós, mas apenas pela condescendência de Deus, ou seja, apenas porque Deus, pela a graciosa manifestação da sua vontade, Ele nos concede algo, que na Bíblia, isso é algo, essa forma de Deus se relacionar conosco, em que Ele se compromete com suas criaturas, apesar de não ter nenhuma obrigação de fazê-lo, é chamado de aliança ou pacto. Então a aliança é o veículo, ou seja, é o meio pelo qual Deus estabeleceu que Ele se relacionaria conosco, para que através desse relacionamento nós pudéssemos usufruir coisas da parte de Deus. Veja, porque essa aliança que Deus estabelece aqui com o homem, ele tem as suas partes, né? O Senhor Deus, aquele Deus maravilhoso que criou o jardim, que colocou o homem dentro do jardim para cultivar e guardá-lo, ele livremente se coloca nesse relacionamento com a outra parte, que é o homem. E então, Deus, ele diz que o homem deve obediência a ele. E como é que essa obediência vai ser manifestada, irmãos? Em um homem não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se nós pararmos para pensar, Deus ele não precisaria entrar numa aliança conosco para exigir isso ou qualquer outra coisa de nós. Porque Ele é Deus, faz parte da natureza de Deus, irmãos, Ele ser legislador. Veja como isso é profundo. Deus, pelo fato dele ser Deus, isso já significa que Ele é um Deus que ordena. É um Deus que as criaturas, por serem criaturas, devem obediência a Ele, devem se submeter à sua vontade. Então, quando Deus faz essa aliança aqui com o homem, na verdade, o homem, ele não está perdendo nada, porque ele já devia obrigações para com Deus, ele já devia obediência a Deus, pelo fato de ele ser criatura desse Deus. O que, na verdade, então, Deus está fazendo quando ele entra nessa aliança com o homem, é Deus se colocando debaixo de obrigações. É Deus fazendo com que o homem ele possa ter certeza de que ele pode esperar coisas da parte de Deus, porque o próprio Deus está se comprometendo com isso. Então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós não devemos ficar nos perguntando por que Deus colocou uma árvore. Nós deveríamos perguntar, no mínimo, por que apenas uma restrição? Por que apenas uma árvore? Se Deus ele é o Senhor do universo, Ele poderia colocar diversas regras, diversos mandamentos, diversas árvores. Ele poderia ter, inclusive, feito o contrário. Dito para o homem, você só pode comer de uma determinada árvore. E de nenhuma outra árvore do jardim eu permito que você coma. E no dia que você comer qualquer outra árvore que não seja aquela, você será morto, você certamente irá morrer. Mas não é isso que Deus faz, irmãos. Deus, de modo gracioso, o que Ele diz ao homem no versículo 26, ou no versículo 16, perdão, é: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus, Ele dá toda a liberdade ao homem. Deus apenas coloca uma restrição ao homem. A estipulação dessa aliança que Deus fez para com o homem é: você deve me obedecer em apenas uma questão. Obviamente, irmãos, nós vemos pela revelação bíblica mais para frente, que Adão, ele tinha consciência de todos os 10 mandamentos, assim como nós, ainda que caídos, nascemos com a consciência dos 10 mandamentos em nosso coração. Mas Adão, ele tinha plena capacidade de obedecer perfeitamente os 10 mandamentos e não era tentado a desobedecer nenhum desses 10 mandamentos, porque ele, como um ser que foi criado em um estado de perfeição, de inocência, que sem a inclinação que nós temos para o pecado,
Ele conseguia ver vantagens em obedecer todos os 10 mandamentos da parte de Deus, em adorar a Deus, em ser fiel à sua esposa, em não tomar aquilo que não lhe pertence, em fazer tudo aquilo de acordo com a vontade de Deus. Mas Deus então colocou esse mandamento aqui, essa árvore, como um símbolo de algo que o homem não consegue entender perfeitamente o porquê que essa árvore eu não devo comê-la, para que a fé pudesse ser manifestada, para que a confiança em Deus pudesse ser manifestada. Esse era o único mandamento que o homem tinha, no qual ele precisaria confiar em Deus para obedecer. Porque, de fato, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não existia nada nela especificamente para que o homem, ao comê-la, naquela árvore havia um veneno ou alguma coisa que o homem, com sua capacidade intelectual e completamente sábio, pudesse olhar para aquela árvore e ver um sentido no porquê que ele não poderia usufruir daquele fruto. Pelo contrário, ele tem que confiar completamente em Deus. Porque Deus disse que no dia em que o homem comer, ele certamente morreria. Ele ia morrer de certeza, ou seja, Deus deu uma estipulação, as partes eram Deus e o homem, a estipulação da aliança é você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a maldição da aliança é, no dia que você comer, você vai morrer. Qual é a bênção então, irmãos? Qual é o benefício que o homem teria se ele obedecesse a Deus? A gente parar para pensar, se Deus está punindo o homem pela desobediência com a morte, então certamente a consequência, o benefício que o homem receberia por obedecer a Deus seria viver. No entanto, a gente precisa refletir a respeito dessa vida que o homem teria se ele obedecesse a Deus. Certamente Deus não estaria dizendo aqui, olha, se você me obedecer, eu vou permitir que você continue vivendo. Deus aqui está se colocando debaixo de uma obrigação. Ele está dizendo para o homem, olha, eu não posso mais, eu sou Deus, eu sou todo poderoso, mas agora eu estou me limitando, eu estou dizendo, eu não posso mais tirar a sua vida, a não ser que você me desobedeça, a não ser que você coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas veja, irmãos, a bondade de Deus manifestada aqui no contexto do Jardim do Éden, ela é tamanha que nós não podemos pensar que Deus está dizendo, se você não comer, você não vai ganhar nada. Eu simplesmente vou permitir que você continue tendo aquilo que eu já lhe dei, que é essa vida. Certamente não, irmãos. Certamente, quando Deus ele fala que o homem vai morrer se ele desobedecer, e nós sabemos aqui que essa morte significa todo tipo de morte, significa tanto a morte espiritual, porque nós vemos que no momento em que o homem ele comete o pecado, ele deixa de ter um relacionamento com Deus perfeito como era antes. Quando Deus se revela a ele, quando Deus aparece na viração do dia do jardim para se relacionar com o homem se esconde, o homem tem vergonha agora de Deus, então ele morre espiritualmente. Nós também vemos que o homem ele morre fisicamente, ou seja, Adão que foi criado para viver na presença de Deus para sempre, ele também vai ser morto. Deus ele diz para ele claramente que ele veio do pó e ao pó ele vai retornar. Como também nós sabemos, irmãos, que a condenação que Deus estabeleceu para o pecado não é apenas a morte espiritual e a morte física, mas a morte também eterna. Sendo assim, a gente pode ter plena certeza de que a vida que é prometida a Deus aqui para Adão não é simplesmente uma continuação dessa vida que ele já tem. Não é simplesmente ele continuar tendo essa vida que ele já possuía aqui na terra. É a vida eterna, que o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer lá em João 17, que vida eterna é nós conhecemos a Deus e nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós podemos ver que além dessa árvore do conhecimento do bem e do mal que tinha no jardim, nós sabemos que também existia no meio do jardim a árvore da vida. Ou seja, o que era a árvore da vida, irmãos? Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal era um sacramento, ou seja, um símbolo que representava que o homem não é Deus, que existe um Deus único e verdadeiro, que apesar do homem poder fazer muitas coisas, tem algo que ele não pode fazer, porque existe um Deus que é superior ao homem. A árvore da vida, ela também foi colocada no jardim, irmãos, como um símbolo, como um sacramento, muito parecido com a Santa Ceia do Senhor. O que é que a Santa Ceia do Senhor representa para nós, irmãos? Representa que Jesus Cristo, por conta do que ele fez na cruz do Calvário, nós podemos ter esperança, não apenas de sermos libertos da condenação do inferno, mas também nós temos esperança de viver com ele eternamente, de nos relacionarmos intimamente com ele. O Senhor Jesus Cristo, ele disse no momento da ceia, registrado por Lucas, que eu e você, ele vai se privar de beber do fruto da vida e até que nós estejamos com ele eternamente. Ou seja, a Santa Ceia aponta para um relacionamento mais profundo que nós teremos com Deus do que o relacionamento que nós possuímos aqui, agora nesse mundo. Da mesma forma, a árvore da vida, ela era um sacramento. A Bíblia em nenhum momento disse que o homem não poderia comer daquele fruto. Pelo contrário, ele poderia comer
E ao comer daquele fruto, ele estaria fazendo referência a um relacionamento que ele teria no futuro com Deus, se ele obedecesse ao mandamento do Senhor. Certamente esse estado que o homem vivia era maravilhoso, irmãos, nesse jardim abundante de todas as coisas. Mas o relacionamento dele com Deus poderia ser ainda melhor. Nós sabemos que Deus aparecia num dia específico para ser adorado pelo homem na viração do dia. Mas ele poderia então desfrutar da presença de Deus fisicamente, eternamente. Seria essa então a promessa que Deus faz para ele, quando ele diz que ele vai dar vida para o homem, se ele obedecer o que Deus falou para ele fazer aqui no jardim. Então vejam, irmãos, quando a gente medita e a gente vê a respeito dessa aliança que Deus fez com o homem, que Deus ele promete bênçãos ao homem se o homem obedecer, e Deus ele também promete ao homem maldições se o homem desobedecer, eu e você a gente pode aprender muito a respeito do relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Porque na palavra de Deus, Jesus Cristo ele é chamado de o segundo Adão, ou o último Adão, ou aquele que, como nós vimos hoje pela manhã, Lucas, ele vem descrever Jesus Cristo como o segundo Adão. Ele vem mostrar que Adão foi desobediente, e onde Adão desobedeceu, Jesus veio para obedecer. Então, quando eu e você, nós pensamos na salvação que nós temos em Cristo Jesus, irmãos, o que deve vir à nossa mente, nós pensamos na aliança que nós temos com Deus através de Cristo, nós falamos a respeito dela e nós dizemos que a salvação que nós temos é pela graça. De fato, nós recebemos a salvação da parte de Deus pela graça, mas a salvação que nós temos em Cristo Jesus é por obras. Jesus Cristo, ele precisou realizar a obra para que eu e você a gente pudesse ser salvo graciosamente. Da mesma forma que Adão, ele precisava obedecer a Deus. E como é que era essa obediência que Adão devia a Deus, irmãos? Era uma obediência perfeita. Nós lemos, inclusive, no livro de Deuteronômio, que é ordenado a nós, que nós amemos ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Nós devemos obedecer a Deus, então, de modo completo. Não bastava apenas que o homem obedecesse a Deus de um modo externo. Não basta apenas que eu e você, nós estejamos aqui física e presencialmente no culto, irmãos, mas é requerido de nós que o nosso coração, que a nossa alma, que os nossos sentidos, que tudo em nós esteja adorando a Deus, não apenas a nossa presença no culto. É exigido de nós, irmãos, que todas as nossas faculdades sejam usadas para a glória de Deus. Então veja, é uma obediência que ela é completa, no sentido de que em pensamento, em palavras e em ações, nós devemos obediência completa e perfeita a Deus. Não apenas um momento específico nós devemos obedecer a Deus com tudo que nós temos, mas é uma obediência também que Deus requer de nós, uma obediência perpétua, ou seja, não apenas completa, mas que se perpetua ao longo do tempo. Não basta simplesmente que eu e você, em um determinado momento da nossa vida, a gente faça algo correto. Se é que a gente conseguiria fazer algo com nossas ações, palavras e pensamentos, tudo completamente glorificando a Deus com tudo que nós somos, ainda que conseguíssemos fazer isso por um momento sequer, nós não estaríamos dando a obediência que Deus requer de nós, porque Deus requer de nós que nós façamos isso o tempo todo, constantemente e completamente. Nós devemos obediência a Deus. E veja, Adão ele não conseguiu fazer isso, ele caiu em pecado. Claro que Deus ia colocar um tempo específico para que depois que eu obedecesse ele pudesse entrar no descanso eterno, mas a Bíblia não fala qual tempo específico, quanto tempo duraria esse estado de provação do homem. Mas nós sabemos, eu e você, nós sabemos que nós, diferente de Adão, nós não nascemos com essa capacidade perfeita e completa de adorar a Deus do jeito que Deus ele quer ser adorado, do jeito que Deus merece ser adorado. E é por isso que eu e você, a gente precisa confiar completamente em Jesus Cristo para sermos salvos. Veja que todas as religiões, irmãos, elas vão pregar algo, e todas as pessoas, de modo geral, inclusive aqueles que são cristãos, eu e vocês, nós somos tentados a querer confiar nas coisas que nós fazemos, para que nós possamos encontrar o favor de Deus. A gente é tentado, irmãos, a quando conseguimos fazer algo muito bom, alguma coisa boa, alguma coisa que glorifica a Deus, nós somos tentados ao orgulho, porque naquele momento específico nós conseguimos fazer algo para a glória de Deus. Só que engano, irmãos, e a corrupção do pecado é que nos faz pensar dessa forma, porque nós não deveríamos apenas fazer algo para a glória de Deus, mas todas as nossas intenções deveriam ser para a glória de Deus ao fazermos aquilo. E se nosso coração já é tomado, já é tentado pelo orgulho, já demonstra que nossa ação não foi tão perfeita assim.
E mesmo que fosse perfeita naquele momento, nós temos esse dever completo para com Deus a todo instante. Então veja que quando nós conhecemos a aliança que Deus fez com o nosso pai Adão, que é a mesma aliança que ele fez com Cristo, de obediência, sendo que Cristo não apenas representando aquela sua descendência física, mas representando a sua descendência espiritual, Jesus Cristo como nosso mediador. Ele obedeceu de modo perfeito a Deus em todas as coisas. Veja que quando a gente olha para o que Adão deveria ter feito e não conseguiu, quando a gente olha para o que Cristo deveria ter feito e ele conseguiu, faz com que eu e você, a gente não consiga ser tomado pelo orgulho e achar que a salvação pode ser alcançada pelas nossas ações. Faz com que eu e você, quando a gente olhe para a nossa vida, a gente consiga reconhecer os nossos pecados, porque sabemos que mesmo quando a gente faz tudo de um jeito que aparentemente está correto, sempre vai haver uma falha em nosso coração, sempre vai haver algo em nós que não está condizente com aquilo que nós devemos fazer para a glória de Deus. Quando alguém pensa que ela pode conseguir o favor de Deus porque ela não mata, porque ela não rouba, porque ela não estupra, ela está blasfemando contra o próprio Deus, irmãos. Quando eu e você, a gente acha que nós podemos alcançar a salvação por algo que nós fazemos, nós também estamos blasfemando contra Deus. Por quê? Porque nós estamos contemplando um Deus imperfeito, um Deus falho, um Deus que ele não exige perfeição, um Deus que ele não é completamente santo, justamente porque Deus é santo como ele é, ele exige de nós plena perfeição. E como nós não somos perfeitos, irmãos, como há falha e há pecado em nós, nós não podemos nos vangloriar, nos orgulhar, nem mesmo naquilo que nós fazemos de melhor. E se nós formos honestos com nossos próprios corações, nós iremos admitir que esses são momentos muito raros, quando nós realmente dedicamos tudo aquilo que nós somos capazes de fazer para glorificar a Deus. Via de regra, nós vivemos uma vida conformada com o pecado, e mesmo em momentos de adoração ao Senhor, mesmo em momentos de obediência a determinados mandamentos de Deus, nós só conseguimos passar da obediência à desobediência em questões de milésimos de segundos. Então, nós não conseguiremos enxergar, irmãos, em nós mesmos, mérito algum para sermos salvos. Nós não iremos mais encarar a religião como uma coisa que pode ser vivenciada na nossa própria força. Eu tive com o nosso irmão Pedro, alguns meses atrás, a gente foi visitar uma pessoa e ela falou um bocado de loucura a respeito da palavra de Deus, a respeito do evangelho da salvação, mas teve uma coisa, eu estava na casa dela, não quis desrespeitar ela muito, teve uma coisa que eu disse para ela, olha, eu não quero entrar em conflito aqui, mas teve uma coisa que você falou que me incomodou muito. Que a pessoa falou, que sobre os livros que vão se abrir e ali vão estar registrado tudo aquilo que nós fazemos de bom. E ela disse então que se pesar mais a balança para as coisas boas que nós fizemos do que para as coisas más que nós fizemos, então nós seremos salvos. Se a gente conseguir fazer coisas melhores do que as coisas piores em uma maior quantidade, então a gente vai conseguir ser aprovado por Deus. Veja, essa visão, irmãos, que não é a visão só de uma determinada denominação, mas que está no coração da maioria das pessoas, é uma visão que diminui Deus, como se Deus quisesse simplesmente que nós fôssemos melhor do que a média, como se Deus ele fosse um Deus necessitado, ele precisa encher o céu com pessoas, então ele vai ter que aceitar todo tipo de gente, quando na verdade não é assim, irmãos. Deus ele não precisa de absolutamente nada, isso está muito claro na aliança. Veja, Deus ele já poderia exigir tudo o que ele exige de nós, sem entrar numa aliança. Deus ele não precisa de nada, porque ele é o soberano Senhor de todas as coisas. Deus ele não precisa de nada, porque ele existiu durante uma eternidade passada, antes que sequer nós existíssemos. Ele não precisa de nada da nossa parte. Deus ele não precisa receber adoração nem mesmo dos seus anjos que não têm pecado. Quanto mais da nossa parte, irmãos. Nós não podemos olhar para Deus como um Deus que exige que nós sejamos cada vez um pouco melhor. Deus é um Deus que exige perfeição da nossa parte. Deus é um Deus que ele exige que nós sejamos perfeitos. Foi isso que ele exigiu de Adão. E Deus ele é imutável. E a aliança das obras ela continua válida. É por isso que os homens eles continuam tentando buscar Deus, buscar alcançar o favor de Deus pelo seu procedimento. Se você for falar para alguma pessoa que ela está condenada ao inferno, ela vai perguntar o porquê, ela vai dizer que você é uma pessoa injusta, e ela vai lhe dar vários motivos de coisas que ela fez boas, do porquê você está errado em achar que ela merece o inferno.
Veja, sempre as pessoas vão querer olhar para si e encontrar coisas boas em si para justificar o porquê que elas não merecem a condenação do inferno. Quando, na verdade, irmãos, quando eu e você nós olhamos para dentro de nós mesmos, a única coisa que nós deveríamos encontrar são motivos, infinitos motivos, pelos quais Deus ele deveria nos condenar. E a única coisa que nós devemos encontrar que faz com que nós não sejamos condenados ao inferno, não é olhando para dentro de nós, porque a fé ela não olha para dentro de nós, irmãos. Pela fé nós olhamos para fora de nós olhamos para Jesus Cristo, nós olhamos para o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e aí sim nós encontramos o motivo, o único motivo pelo qual nós podemos ser salvos, porque Jesus Cristo ele cumpriu aquilo que nós chamamos de pacto da graça, que foi a aliança que Deus fez com Adão, que ele prometeu a Adão logo após a queda, que nós meditaremos no próximo capítulo da palavra do Senhor, mas que não é por nada que eu e você nós possamos fazer, que nós iremos encontrar o favor de Deus. Veja, isso é muito interessante porque se nós pararmos para pensar em homens honrados, por exemplo, se a gente for parar para pensar num capitão do navio, né? Não sei se os irmãos já assistiram o filme Titanic, a gente vê claramente ali no final do filme, né, que o capitão do navio, ele fica dentro do navio e ele se afunda junto com aquele navio, como se fosse um reconhecimento de que ele é o culpado. Por mais que tenha sido outra pessoa que possa ter tomado alguma decisão ou feito algo para que o navio afundasse, ele, como o capitão, ele é o responsável, ele é o representante, ele é aquele que dirige e que é responsável pelo navio. Então ele afunda junto com aquele navio, como um reconhecimento de que ele é responsável, como representante, como o capitão do navio. Mas quando nós falamos a respeito do pacto das obras, irmãos, que Adão era o nosso representante, ele era o nosso capitão, se assim nós pudermos falar. Nós vemos na palavra de Deus que nem mesmo Adão, ele confia mais nesse pacto que Deus estabeleceu com ele. Então vai ver na palavra de Deus que o próprio Adão, ele colocou a sua confiança em Cristo para poder ser salvo. O homem perfeito, ele reconheceu a sua falha, o seu pecado, e ele coloca a sua confiança completamente em Cristo para que ele possa ser salvo. Como que eu e vocês, nós podemos querer continuar num navio que até mesmo o próprio capitão desse navio já abandonou? Como é que eu e você nós podemos querer viver, irmãos, olhando e baseando a nossa felicidade no quanto que nós achamos que conseguimos agradar a Deus? Isso é só uma demonstração, irmãos, de que nós ainda não entendemos o Evangelho, porque o Evangelho é o contrário disso. Não é que eu posso fazer para agradar a Deus e com isso conquistar a salvação. Mas o Evangelho é olhar para o que Cristo fez na cruz, olhar a salvação que nos é oferecida gratuitamente. E então nós vamos viver agora em gratidão ao Senhor. A nossa obediência é fruto daquilo, da salvação que já nos foi alcançada, que nós já fomos alcançados por ela. Se a gente pode parar para pensar, os 10 mandamentos, irmãos, ele é um resumo dessa aliança que Deus faz com o homem. Ou seja, Deus ele se apresenta, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, ele está dando o histórico que era dado nas alianças, dele se apresentando ao homem, quem ele é, o que foi que ele fez por nós, e quem somos nós. Somos os escravizados, somos aqueles que estavam condenados. E então, Deus, porque ele nos liberta, ele agora requer de nós a obediência em gratidão. Não é uma aliança que nós precisamos fazer algo para obedecer, porque Cristo ele já cumpriu a lei de modo perfeito, mas nós usufruímos dessa aliança ao colocar nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Veja que a aliança que Deus fez com Jesus Cristo é semelhante à aliança que ele faz com Adão. Tem a mesma natureza de ser uma aliança que precisa ser completamente obedecida pelo seu representante, para que possa haver salvação, para que as bênçãos possam ser usufruídas. No entanto, a aliança que Deus faz com Jesus, ela é diferente. Veja, porque Adão ele é tentado num jardim. Deus ele cria o homem e coloca ele num jardim perfeito. O homem ele só não podia comer do fruto de uma árvore. Mas veja que o estado no qual Jesus ele foi inserido na aliança, irmãos, ele veio a esse mundo para nos representar, é completamente diferente. Veja, Jesus ele não nasce e é colocado num jardim, irmãos, ele é colocado num local sujo e imundo. Jesus ele não vai ser tentado por Satanás num jardim onde ele está completamente cheio de alimento, mas Jesus ele é tentado num deserto onde ele está completamente com fome. Jesus ele é tentado num estado completamente diferente do que Adão ele é tentado.
Porque Adão foi criado inocente, ele precisava simplesmente perseverar naquilo que Deus o havia criado, no estado de inocência, com justiça e retidão procedente da verdade. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele vem restaurar a humanidade no seu estado já caído. Ele não é como Adão, que é criado num ambiente perfeito, mas ele é colocado num ambiente hostil, onde não é encontrado local para ele, onde não é encontrado local para o nosso mediador, para o salvador de nossas almas, onde ele é rejeitado por tudo e por todos, onde até mesmo o sol e toda a natureza se volta contra ele e esconde o seu brilho no momento em que ele está pagando pelos nossos pecados. Jesus Cristo, ele não simplesmente veio para morrer e fazer o sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos, mas Jesus Cristo, ele teve que vir, irmãos, e obedecer a lei de modo perfeito, para que eu e você, tanto a gente pudesse ser liberto do inferno, através do sacrifício que ele faz na cruz do Calvário, como também eu e vocês, nós pudéssemos ser merecedores do céu, porque é colocado em nossa conta, é dado a nós, a justiça que Jesus Cristo ele conquista aqui, com cada momento, cada um dos seus dias, cada um dos seus anos, que ele vive em completa perfeição diante de Deus. Veja, irmãos, Adão ele não conseguiu obedecer momento algum. Alguns teólogos vão dizer que no primeiro dia, no dia em que Adão foi criado, Satanás já o havia tentado, nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos que foi um curto período de tempo em que Adão ele caiu em pecado, porque eles eram completamente férteis e Eva ainda não havia concebido. Mas Jesus Cristo, ele não apenas por um momento, irmãos, não apenas por um dia, mas anos e anos, ele orou, seja feita a tua vontade. E ele em todas as coisas se alimentou da vontade do seu Pai. Veja que homem perfeito. Veja que Deus maravilhoso. Veja tudo o que Jesus Cristo fez por nós. Não apenas na cruz, mas até a cruz. Em todas as coisas, tudo o que ele fez por nós. E ressuscitou para nos dar essa plena certeza, essa garantia de que o preço foi pago, de que o sacrifício foi aceito por Deus. E que agora eu e vocês nós podemos ter plena paz. Veja, irmãos, essa aliança, esse relacionamento que nós temos com Deus agora em Cristo Jesus, glorioso, que eu e você nós não precisamos fazer absolutamente nada para poder recebermos essa graça, para podermos receber esse relacionamento tão perfeito, para podermos usufruir de tudo aquilo que Cristo ele conquistou para nós. Deve nos levar, irmãos, a amarmos esse Deus como não conseguimos amar, não conseguimos nem pensar em como que a gente pode amar qualquer outra coisa perto do amor que nós devemos ter para com esse Deus, irmãos. Veja que glorioso é esse nosso Senhor. Veja que vida perfeita que Ele teve. Veja tudo o que nós temos, irmãos. E ainda teremos muito mais. Porque, assim como Adão, ele ainda ia experimentar um estado mais glorioso do que esse estado maravilhoso que ele tinha no Jardim do Éden. A gente vê que a Bíblia em Apocalipse, ela não mostra para a gente um jardim no qual eu e vocês a gente vai poder desfrutar dele apenas. Mas a gente vê um local muito mais glorioso do que o local que Adão tinha antes dele pecar. O que Cristo conquistou para nós não foi simplesmente fazer com que eu e você a gente pudesse retornar para o Éden e agora a gente está por nossa conta. Não, Cristo ele conquistou para nós um estado de perfeição tão glorioso que nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós podemos nos apegar a esse Deus, irmãos. Nós podemos viver hoje. Nós podemos participar da Santa Ceia do Senhor, com essa perspectiva de que aguardamos então esse momento glorioso, em que a gente vai poder contemplar face a face o nosso Salvador, em que a gente, vivendo em obediência, irmãos, dia após dia, e em cada dia do Senhor, nós buscarmos ao Senhor de modo que a nossa expectativa sempre esteja aumentando e crescendo, não que nós estejamos abandonando o primeiro amor, pelo contrário, que nós possamos sentir um amor, que o primeiro amor que nós sentimos pelo Evangelho, agora com um conhecimento muito mais profundo a respeito do que Cristo fez por nós possamos amar Deus muito mais e possamos aguardá-lo em santa obediência, vivendo de um modo que glorifique o pacto, a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.